Seja muito bem-vindo, vamos continuar a resolução do Siteku. A gente está indo para o problema prático 2.11. Vamos lá para o Photoshop. Estou aqui com o problema prático aberto e eu vou ler o enunciado dele para vocês. Aqui é bem simples, ele pede para a gente calcular esse G aqui, né? Vamos começar já explicando o que é esse G. Lembrando que a gente saiu de um exercício de resolução de resistência, né? A gente estava falando de resistência, que é como se fosse uma oposição ao fluxo de corrente em um circuito. Esse G aqui, ele vai representar o inverso da resistência, né? Então, esse G aqui, ele é o inverso da resistência. Sempre que você ouvir falar de inverso, a gente interpreta matematicamente como sendo isso aqui, ó. Tá? 1 sobre aquela outra coisa. Não é reverso. Reverso seria se fosse tipo, se A é o reverso de B, então A é menos B. Caralho, hein? Menos B, escreve um R. Tá? Isso aqui significa reverso, quando eu tenho um menos, ou seja, eu dou um flip, né? Eu reverti. E isso aqui é inverso, é quando eu troco na vertical, vamos dizer assim, tá? Mas até aqui, de boa. E esse G aqui, ele é denominado condutância. Condutância. Show? Então, o que a gente tem que calcular? A gente tem que calcular a condutância equivalente desse circuito aqui. O que eu posso fazer? Como ele já deu aqui tudo em Siemens, tá? A gente vai usar o método de resolução das condutâncias. Mas, se eu fosse dar um aqui, vamos dizer assim, se eu quisesse complicar, eu poderia primeiro encontrar a resistência equivalente e depois simplesmente inverter essa resistência e aí eu acharia a condutância equivalente. Beleza? Agora eu preciso revisar um negócio. Vamos lá. Que eu não lembro como que se opera. Se eu não me engano muda. Tipo, o que está em paralelo da condutância, eu acho que você não soma. Vou achar aqui como é que ele falou condutância. É aqui, ó. A condutância equivalente de resistores conectados em paralelo é a soma das suas condutâncias individuais. Isso aqui. Três ponto 31 vai ser qual figura? Isso aqui ó, repara. Se eu tinha um R1 e um R2 em paralelo, ou seja, a queda de tensão entre eles é a mesma, se você reparar, a queda de tensão pelo R1 ela vai ser V e a queda de tensão pelo R2 vai ser V também, tá? Porque elas estão conectadas aos mesmos pontos, aos mesmos barramentos. Só ensinou A e não B aqui. Então a diferença de potencial entre A e B sempre vai ser a diferença de potencial entre A e B. Isso quer dizer que elas estão em paralelos. Então, o que eu posso fazer aqui de cara? Eu vou assumir que se está em paralelo eu somo, se está em série eu vou fazer a soma do inverso, como está aqui, ó. Resistores em série. Era isso que eu estava precisando revisar. Vamos lá, resolver isso na prática. Vou colocar aqui pro branquinho. E eu vou escrever aqui, ó. A gente começa sempre solução. Repara aqui, ó, esses dois aqui. Eles estão conectados no mesmo barramento, né? Nos mesmos barramentos. Aqui vamos dizer que é o nó A e aqui é o nó B. Essa diferença de potencial aqui, ela é VAB. E também aqui, ó, é VAB. Ou seja, eles estão em paralelo, tá? Isso aqui diz se um negócio está em paralelo ou não. Então vamos lá?
Se eles estão em paralelos, a gente soma as condutâncias, né? Vou desenhar esse circuito aqui, só para a gente poder... Então eu vou ter... Já somando elas, tá? Então a gente vai ter um equivalente com 2 resistores em série agora. Na verdade, ainda não vou fazer isso não. Espera aí. Mais uma coisa que eu preciso explicar. Vamos fazer de cabeça logo. Isso aqui, a gente sabe que vai dar um resistor aqui no meio de 4 mais 8, 12 siemens. Ou seja, a condutância ela é dada em siemens, tá? Esse aqui. Não é de segundos, é de siemens. Por isso que ele é maiúsculo até. E aqui embaixo dificulta um pouco o caso, né? Porque a gente tem 2 resistores em série aqui embaixo, em paralelo com esse aqui, ó. Então eles estão em paralelo. O que eu vou fazer? Resolver primeiro o que está em série, né? Resolver esses aqui. E aí depois eu faço ele em paralelo com aquele 2 ali. Isso aqui vai dar esse resistor aqui, 12 siemens e 6. Se a gente for fazer, vai dar 12 vezes 6 dividido por 18, né? Que é 12 mais 6. 18 é a mesma coisa do que 3 vezes 6. 3 vezes 6. Vai cortar isso aqui, né? E aí 12 dividido por 3 dá 4. Então a gente sabe que isso aqui vai dar 4. Pode ignorar esses dois aqui. E a gente vai colocar em paralelo um de 4 siemens. Feito isso, a gente pode só somar de novo, né? Na verdade, vou colocar ele roxinho aqui, porque o que eu usei para ser o equivalente ali em cima de tudo é o branco, né? Então, vou colocar de roxo. Ó. Aí agora ele está em paralelo com esse aqui de 4 siemens. Que saiu daqui, tá? Fiz o equivalente. E aí o equivalente do de 2 siemens com o de 4 siemens vai ser 8 siemens, né? Então vamos escrever ele em branco aqui, ó. Até colocar aqui, ó. Então tudo que eu marcar de branco é que eu estou eliminando. Eu estou criando um novo, vamos dizer assim, uma representação nova de 8 siemens. Então a gente vai ter um circuito equivalente inicial, já simplificamos bastante ali, e aí aqui a gente quer saber a condutância equivalente de entrada. A gente tem uma corrente qualquer aqui, que não importa, tá? Corrente aqui. Esse aqui era de 12, né? 12, e aquele de baixo de 8. 12 e 8. O equivalente deles, G equivalente, vai ser igual a 12 vezes 8 dividido por 12 mais 8, que é 20, né? E para facilitar meu trabalho, eu vou escrever 20 como sendo 2 vezes 10. Ah, mas de onde veio isso? Vamos explicar? Isso aqui vem, na verdade, de outra coisa. Geralmente a gente escreve assim, ó. Quando está em série, tá? Para condutância, quando está em série, que está em série a gente soma os inversos. É uma soma dos inversos. Então, na verdade, a gente seria 1 sobre 12 mais 1 sobre 8. Como que eu faço para fazer essa soma aqui? Eu quero deixar tudo no mesmo denominador, porque eu sei que o denominador é esse cara de baixo aqui, tá? Eu quero deixar tudo com o mesmo denominador. Por quê? Eu sei que trabalhando no mesmo denominador eu posso simplesmente somar o que está em cima. Mas como que eu faço isso, né? Isso aqui, a ideia é achar um mínimo múltiplo, né? Então, se eu multiplicar 12 vezes 8, olha lá, eu encontro o mínimo múltiplo deles, né? E é isso que a gente vai fazer, ó. Vou pegar aqui o equivalente. E agora, eu vou escrever esses dois aqui como sendo 12 vezes 8. Ou seja, eu trouxe para uma base só, que eu sei que é uma base comum entre os dois. Por quê? Porque eu multipliquei um pelo outro. É impossível não ter um número comum, já que eu estou multiplicando esses dois. E agora eu vou fazer o seguinte. Se eu pego 12 vezes 8 e divido por 1 sobre 12, esse aqui cancela, né? Esse aqui cancela. Vai sobrar o quê? Vai sobrar 8 aqui em cima. Aí, mais. Se eu pego 12 vezes 8, divido por 8, vai sobrar o quê? 12. 12.
Então, olha só, a gente está chegando naquela forma que a gente tinha ali em cima. Naquele começo, né, que eu expliquei para vocês. Como isso aqui é o inverso, e eu não quero o inverso da condutância equivalente, eu quero a condutância equivalente. Agora eu posso inverter tudo mesmo. Posso simplesmente fazer um flip aqui, ó, e olhar para a condutância equivalente. Viu? Equivalente vai ser igual a 12 vezes 8 dividido por 8 mais 12. Que era o que a gente tinha lá no começo. Então, é daí que vem aquela formulazinha, vamos dizer assim, de você multiplicar em cima e somar embaixo. Tá? É daqui que vem aquilo. Desse processo de você fazer o mínimo múltiplo e aí modificar ali os expoentes. Então a gente sabe que essa aqui vai ser a nossa condutância equivalente. Vamos calcular ela? G equivalente vai ser igual a 12 vezes 8 vai ser igual a 3 vezes 4 vezes 2 vezes 4. 8 mais 12 é igual a 20. Só que eu escrevi 20 como sendo 2 vezes 5. Repara que 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 5 é 20, tá? Vou começar a trabalhar aqui. 2 vezes 2 é 4, então vou cortar esses dois aqui com um dos 4. E aí a gente vai ter aqui sobrando 3 vezes 8, que dá 24. Não vai ser divisível por 5, então a gente vai ter que trabalhar isso aqui na forma decimal. Ou eu posso simplesmente deixar como sendo igual a 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 4 dá 24, né? Ixi. 24 dividido por 5. Se a gente quiser, dá para deixar assim, 24 dividido por 5 símbolos. Mas não é como tá aqui a resposta no bagulho. Peraí que deu alguma coisa errada, né? E aí o equivalente do de 2 símils com de 4 símils vai ser 8 símils, né? Claro, né? Porque 2S mais 4S não é 8S. Imbecil. Vai dar 6S. Isso muda todos os cálculos, né? Óbvio. Tem muita atenção, velho. Mas não é o fim do mundo. Tá vendo que aqui é 12? Se eu multiplicar e dividir por 2, aqui ó, aqui embaixo vai ficar 12 também, né? E eu vou ter aqui 1 sobre G equivalente, fala G, mas é a condutância. Vai ser igual a 1 sobre 12 mais 2 sobre 12, que vai ser igual a 12, né? Mesma base, e soma os numeradores. 3 sobre 12, que é igual a 1 sobre 4. Né? 12 dividido por 3, divido todo mundo agora por 3, vai ficar 1 aqui, 4 aqui. Então, isso aqui 1 sobre G equivalente deu 1 sobre 4. Só que a gente pode simplesmente inverter isso aqui, né? Ou seja, se o inverso da condutância equivalente é 1 sobre 4, então a condutância é o inverso do inverso. G equivalente vai ser igual a 4 símils. Agora sim, bateu o resultado. Opa. Fiz merda aqui. Era... O que eu vi? Ah tá, era... Não. Temos aí a solução desse exercício, tá? Então sempre que a gente estiver trabalhando com condutâncias, repare que inverte a ordem, né? Tipo, se eu tenho um cenário onde... Vou fazer isso aqui embaixo. Então, se eu tenho um cenário, qual que é a utilidade disso, né? Vamos trabalhar com isso. Por que trabalhar em condutâncias? Isso vai fazer mais sentido lá em circuitos 2, quando a gente for trabalhar com matriz de admitância. É um negócio para a gente trabalhar acoplamento de várias cargas e tudo mais, várias cargas indutivas. Vai ser mais fácil para resolver os problemas computacionalmente, utilizando a matriz de condutância. De admitância, no caso, que é outro rolê já. Mas a condutância ela serve justamente para facilitar o cálculo quando eu tenho um circuito que tem muitos resistores em paralelos. Imagina que eu tenho
vários resistores em paralelo aqui. Inclusive tem um exercício do ITA, que ele pede para você calcular qual que é a resistência equivalente de um circuito que tem N resistores em paralelo, tipo, ao infinito. Recomendo que vocês vejam e depois a gente pode resolver ele, é muito doido. Eu errei jarramente com a questão. Enfim, quando a gente tem vários resistores em paralelo, imagina a trabalheira que seria para calcular a resistência equivalente disso aqui. Agora, às vezes, eles são, tipo... E imagina que eles são de resistências diferentes, tá? Ainda para dificultar o trabalho. Agora, é muito mais fácil eu pegar tudo isso aqui, levar, tipo, de ohm para Siemens. E aí, quando eu estou nesse caso aqui, é só somar, né? É só pegar G1 mais G2 mais G3. Quando aqui, na verdade, eu ia ter que pegar 1 sobre R aqui, que é igual a 1 sobre R1. É até mais demorado para escrever. Mais 1 sobre R2 e por aí vai. Então, a utilidade de você trabalhar com condutância é justamente nesses casos onde a gente tem muitos resistores em paralelo, tá? Particularmente, eu acho que até hoje na vida eu nunca vi um caso onde eu precisei usar isso, tá? Por enquanto, porque eu não estou trabalhando ainda com aquela questão das matrizes de admitância. Mas isso aí é conteúdo lá pra frente. Espero que você tenha entendido a resolução desse problema. Deixe seu like nesse vídeo se isso te ajudou. Deixe seu comentário se você ficou com alguma dúvida. E se você tem algum amigo que está estudando engenharia elétrica, está penando para aprender circuitos, manda essa playlist para ele, manda esse vídeo para ele, que pode estar ajudando, tá? Eu já resolvi todo o capítulo... Não, todo o capítulo não, né? Mas eu estou resolvendo todos os problemas práticos do Sitecool. Tem a playlist aí zerando o Sitecool. Então a gente vai zerar literalmente todos os problemas práticos do livro. E aí, posteriormente, eu vejo se vai fazer sentido a gente resolver até os problemas do final do capítulo. Mas isso é conversa para outro dia. Agradeço a tua atenção até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.